Lucas, capítulo 23. O tema da nossa mensagem de hoje é dois pecadores, dois destinos. Dois pecadores, dois destinos. Nós vamos ler então Lucas, capítulo 23. Enquanto você abre na sua Bíblia, você pode ficar de pé, por gentileza. Vamos ler juntos esse texto. Lucas 23, a partir do versículo 33, diz assim: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, uma à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é, de fato, o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O Senhor aplica essa palavra bendita, santa ao nosso coração. Vamos orar? Baixe a sua cabeça e feche seus olhos por um instante. Senhor Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor, pela tua palavra. E pedimos mais uma vez ao Espírito Santo que habita em nós, que está nesse lugar, que Ele mesmo abra o nosso entendimento para entender, para compreender, para receber a revelação no Espírito. Senhor, só Tu podes nos revelar o que vai além da letra, o Espírito que está por trás, aquilo que o Espírito Santo que inspirou ao Lucas a escrever essa passagem, a escrever este fato. O Senhor mesmo nos ajude a entender com o nosso espírito, para que haja edificação da Tua igreja nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Todos dizem amém. Você pode assentar, querido. Meus queridos, esse é um fato que aconteceu durante a crucificação de Jesus, depois de um ministério de aproximadamente 3 anos e meio aqui na terra. E tudo isso aconteceu quando nós estudamos a história de Jesus. Nós vemos que o Messias prometido, que está escrito em todas as páginas, em muitas páginas do Antigo Testamento, tudo isso aconteceu conforme previsto para cumprimento das Escrituras. Você vê, por exemplo, no versículo 33, que diz que eles chegaram ao lugar chamado Calvário. Esse lugar também era conhecido como lugar da caveira. Aliás, quando a gente vai em Israel, tem um lugar lá, tem um monte, que até hoje é chamado de Monte da Caveira, onde provavelmente, não se tem absoluta certeza, que ali eram crucificados os condenados à morte pelo Império Romano naquela época. E ali eles crucificaram Jesus entre 2 malfeitores, 2 ladrões que haviam sido condenados igualmente à execução por crucificação. E também para se cumprir a Escritura que está lá em Isaías, capítulo 53, versículo 12, que diz que ele foi contado entre os transgressores. Isso estava previsto nas Escrituras. Versículo 34
diz que eles repartiram, os soldados, repartiram suas vestes e lançaram sortes. Esse texto está lá em Salmo, capítulo 22, versículo 18, que diz: repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. As vestes de Jesus, eles dividiram entre os soldados, mas a túnica era uma túnica belíssima, muito cara e muito elegante. Eles não cortaram, não destruíram, falaram: vamos tirar sorte, porque um fica com ela para si. Isso também é para que se cumprisse as Escrituras. Se você prestar atenção no ensino dos apóstolos, você percebe que eles enfatizavam repetidamente que a morte e a ressurreição de Jesus aconteceram segundo as Escrituras. Nada daquilo foi por acaso. Não foi Pilatos que decidiu entregar Jesus, não foram os fariseus que decidiram entregar Jesus, não foram os soldados romanos que o crucificaram. Tudo aquilo estava previsto nas Escrituras. Esse texto, um dos textos que o apóstolo Paulo fala, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3, ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Portanto, nós estamos diante de um texto histórico, um texto que fala da crucificação de Jesus, mas que tem ampla constatação ou previsão nas Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, obviamente. 2 malfeitores crucificados estavam, portanto, ao lado de Jesus. Pilatos, os soldados romanos aproveitaram, já que vai crucificar um, crucifica logo 3. Estava na fila, levaram, né? Mas não foi uma coincidência, foi mais uma constatação de que aquilo tudo estava previsto. O que é interessante é que esses 2 malfeitores, ambos condenados porque eram ladrões, mas ali sai dali não somente 2 passados, sai 2 futuros absolutamente diferentes. 2 condenados, 2 malfeitores, 2 pecadores, mas 2 destinos absolutamente diferentes. Você pode crer que a Bíblia Sagrada muitas vezes traz essa dualidade, né? É importante você perceber, por exemplo, que a Bíblia traz muito essa dinâmica do céu e inferno, luz e trevas, bem e mal, noite, dia, frio e quente. Há também situações muito interessantes quando pessoas muito próximas, ou irmãos, ou discípulos, têm destinos diferentes. Por exemplo, o primeiro deles, os 2 primeiros filhos de Adão e Eva. Quem foram eles? Caim e Abel. 2 filhos de Adão e Eva, mas os destinos deles foram absolutamente diferentes. Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 4 diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta ele não se agradou. O destino de Caim foi um e o destino de Abel foi outro. Jacó e Esaú são 2 filhos gêmeos de Isaac. O texto de Romanos capítulo 9, versículo 13 diz que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Por que é que aconteceu isso? É que é interessante, não vamos falar sobre isso porque não dá tempo. Mas, mais uma vez, temos 2 filhos, 2 destinos diferentes. Você lembra da palavra do filho pródigo? Ele era o filho mais novo. O filho mais velho ficou em casa, enquanto o filho mais novo foi embora, gastou tudo com prostitutas, acabou com dinheiro, com tudo. Mas um dia ele volta para casa, o pai o recebe, e ali temos também 2 destinos muito diferentes. E por último, Pedro e Judas. Todos 2, ou ambos, eram discípulos de Jesus. Os 2 traíram a Jesus. Um, cheio de remorso, foi e se enforcou. Mas o outro, Pedro, se arrependeu e chorou amargamente e foi restaurada a comunhão com Jesus. Agora nós temos aqui 2 malfeitores, pregados na cruz, uma à direita, outra à esquerda. Um
blasfema contra Jesus, dizendo: se tu és o Cristo, desce da cruz e salva-te a ti mesmo e salva a nós também. O outro malfeitor, do outro lado, não sabemos de que lado, nem sabemos os nomes deles, mas o outro se arrepende e é salvo. Um dia nós vamos conhecer esse malfeitor que foi salvo lá no céu. Quem gostaria de perguntar para ele? Isso é uma das pessoas. Vão ter muita gente para a gente conhecer no céu, né? Por isso que vai ter toda a eternidade para a gente conhecer tanta gente e conversar muito, né? Muita história, né? Eles estavam ali, então, diante do Salvador do mundo, pregado naquela cruz que se tornaria o símbolo do cristianismo, ou o símbolo da fé cristã. Todas as religiões e todas as ideologias, elas carregam consigo, ou têm seu símbolo visual, tem sua logo, vamos dizer assim. Por exemplo, a flor de lótus é identificada como, ou está associada ao budismo. O judaísmo até hoje usa, né, aquele, como é que chama? Um hexagrama, né, de 2 triângulos equiláteros. É uma combinação, né, também chamada de estrela de Davi. O judaísmo usa esse símbolo. O Islã, por exemplo, usa a meia-lua ou o crescente, né, aquele que fica em cima sempre das mesquitas, e assim por diante. É interessante notar que a escolha que os cristãos fizeram da cruz como símbolo da sua fé é tanto surpreendente quanto nos lembramos do horror que era a crucificação no mundo antigo. Nós sabemos que a crucificação era um dos piores, para não dizer o pior, método de execução. Podemos compreender porque que a mensagem da cruz que Paulo pregava, né, ele dizia que era loucura. Imagina uma mensagem que você prega que é loucura para todo mundo. 1 Coríntios 1, 18, 23, ele diz: certamente que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, diga, mas para nós, diga, para mim, que sou salvo, é o poder de Deus. Mas nós, versículo 23, pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Meus amados, isso não é diferente hoje. Talvez você já foi chamado de louco. Eu já fui, você já foi, né? Pode ser maluco, mas você é um cara tão inteligente. Você ainda acredita nesses negócios de igreja. Você tem um raciocínio tão interessante. Como é que você consegue ainda, né, acreditar nesse negócio de céu e inferno? Quantas pessoas estão vivendo isso hoje? Isso é loucura para eles. Escândalos por religiosos e uma loucura para os gentios, para aqueles que não conhecem a Deus. Desculpe. Obrigado. Outro responde aí, por favor. Então, como poderia, né, uma pessoa em sã consciência adorar como um Deus um homem morto, vencido, crucificado numa cruz, condenado como um criminoso, né, submetido à forma mais humilhante, né, de execução? Interessante que o escritor inglês John Stott, no seu livro A Cruz de Cristo, ele nos informa que a crucificação foi adotada pelos romanos, né, pelos gregos, depois pelos romanos, embora ela tenha sido provavelmente inventada, criada pelos bárbaros, era com toda certeza o método mais cruel de execução jamais praticado pelo ser humano. Pois a crucificação, ela deliberadamente atrasava ou atrasa a morte, às vezes prolongando-a por vários dias, enquanto maximiza a dor, o sofrimento e a humilhação. Mas é interessante que é a cruz que é escolhida como símbolo do cristianismo. Os cristãos podiam ter escolhido como símbolo outros motivos. Por exemplo, eles poderiam ter escolhido a manjedoura, foi onde Jesus nasceu, mas eles não escolheram esse motivo. Poderiam ter escolhido o banco do carpinteiro, porque até os 30 anos de idade, Jesus não fez nenhum milagre, Jesus não fez
não começou seu ministério. Muito provavelmente, as Escrituras falam muito pouco sobre esse tempo da sua vida, exceto uma aparição dele aos 12 anos de idade no templo, mas muito provavelmente ele ajudava seu pai, que era um carpinteiro. Aliás, ele é chamado, depois disso, porque devia ser essa a sua profissão. Mas ninguém ousou usar o banco do carpinteiro como um símbolo. Eles poderiam ter usado também, por exemplo, o barquinho em que Jesus se assentara várias vezes no Mar da Galileia para ensinar os seus discípulos. Ou, quem sabe, por último, eles poderiam ter usado a toalha que Jesus usou naquela última ceia para lavar os pés dos seus discípulos. Mas nenhum desses símbolos é utilizado. Pelo contrário, eles utilizaram, e até hoje, a cruz é esse símbolo escolhido para apontar para o cristianismo. Seus dois braços estendidos, ou as suas duas traves, uma horizontal e outra vertical, simbolizam desde a antiguidade esse eixo, entre o céu e a terra. A cruz é a intersecção do vertical com o horizontal. É o encontro do Deus transcendente, um Deus invisível, mas um Deus que desejou se revelar ao homem. É um Deus que desejou se comunicar com o homem. E como o homem não poderia se comunicar com ele desceu da sua glória, encarnou no ser humano e passou um tempo aqui se revelando como Deus, revelando o coração do Pai. É onde o homem criado, infinito e pecador, se encontra com Deus Criador, eterno e santo. A cruz é esse ponto de contato. Não poderia ter um símbolo mais tremendo, mais que exemplifique mais o que Deus planejou na eternidade. Esse encontro do homem com a divindade. Esse encontro do homem pecador, banido, condenado para sempre, com o ser mais tremendo, mais maravilhoso e amoroso do universo, que desceu para encontrar-se com a sua criatura. Agora nós temos ali 3 condenados, Jesus e os 2 malfeitores. Os 3 foram condenados, mas Jesus não tem culpa alguma. Jesus não foi à cruz por causa da culpa. Jesus não foi à cruz porque ele fez alguma coisa errada. Ele simplesmente assumiu a minha e a sua culpa. Deus precisava... Aliás, nós precisávamos que alguém fizesse esse trabalho que nós não poderíamos e não poderemos jamais fazer, que é perdoar os nossos próprios pecados. Mas Jesus se encarregou disso, por isso que nós estamos aqui hoje, damos glória a Ele. Porque Ele fez o trabalho, a sua obra na cruz foi completa, a sua obra na cruz foi extraordinária. Ele morreu para que eu e você tivéssemos vida. Quando Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com Ele. É por isso que hoje você pode dizer, eu tenho vida em abundância. Quem dá glória a Deus por isso? E Jesus então estava ali, naquele momento, crucificado. Ele estava recebendo sobre si toda a punição. Você sabe por que hoje a gente pode dizer que somos perdoados? É porque Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. E esses pecados já foram todos punidos em Cristo. Por isso que você não precisa mais viver debaixo de condenação, feito disse o pastor Luiz essa semana. Você não precisa mais viver condenado, sabe por quê? Porque o seu pecado já foi pago em Cristo. Você não tem que ficar fazendo mais penitência. Você não tem mais que ficar debaixo de culpa. De, será que Deus... eu acho que Deus não me ama. Eu não sei, eu preciso fazer mais, eu preciso agradar mais. Meu crédito está pequeno lá no céu. O seu crédito é enorme, porque Jesus botou crédito no seu celular celestial, meu irmão. Você não tem que ficar mais preocupado. Você tem que se render a Ele agora. Você tem que aceitá-lo. Você tem que se arrepender da sua vida egoísta, egocêntrica, sozinha, solitária, porque Jesus já ganhou, já fez tudo o que você precisava. Ele levou a sua culpa lá na cruz, como diz Deuteronômio 21, 23, maldito
aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi pendurado no madeiro. Jesus se fez maldição por mim e por você. Mas só um aleluia não é possível. Só um aleluia não é possível. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 5, capítulo 5, versículo 21, diz: aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós. Vamos botar isso na primeira pessoa. Você vai dizer: aquele que ele o fez pecado por mim. Vamos lá? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por mim, para que nele, em Jesus, eu fosse feito justiça de Deus. Sabe como é que Deus olha para você agora? Ele vê em você a justiça de Deus. Não, eu vou dizer de novo. Não é possível. Você sabia que você foi... Todos nós pecamos e carentes, destituídos, estamos da glória, fomos da glória de Deus. Nenhum de nós jamais poderia se encontrar com Deus, porque é uma lei. Essa lei jamais foi revogada, é uma lei eterna, uma lei espiritual. Quando Deus disse: a alma que pecar, essa morrerá. Daí depois Deus traz, depois de muitos anos, Deus levanta Moisés, levanta a lei com todos os seus mandamentos, mas depois de quase 1500 anos se descobre que ninguém jamais conseguiu cumprir aquela lei. Aí o que é que Deus faz? Envia Jesus. E Jesus cumpriu toda a lei. E quando ele estava para ir embora, ser assunto aos céus, ele disse: eu vou enviar um Consolador para ficar com vocês para sempre. Para todos os dias lembrar a vocês uma coisa: que quão grande salvação você tem. Que os seus pecados já foram perdoados em Cristo. Que você não precisa viver mais uma vida miserável. Você não precisa mais viver uma vida sem paz. Porque Ele, o príncipe da paz, deixou a sua paz. Ele disse: eu vos dou a minha paz. Não vos la dou como o mundo a dá, mas deixo-vos a minha paz vos dou. Alguém precisando de paz aqui? Ele é o príncipe da paz. Eu não preciso mais viver debaixo de culpa alguma, porque Jesus levou sobre si toda a minha culpa. Como diz Romanos capítulo 8, versículo 1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vamos dizer juntos esse versículo? Vamos ler de novo. Leia de novo, com mais força agora. Agora, pois... Você sabe qual é a principal razão porque tem gente vivendo com medo? Porque continua vivendo debaixo de condenação. O apóstolo Paulo está dizendo agora. Não é talvez depois. Quando é que é o momento? É agora. Nenhuma condenação há para os que estão. Ele não está dizendo que não há condenação para todo mundo, não. Agora todo mundo está perdoado. Todos foram perdoados, glória a Deus. Mas até que você se aproprie disso, tem alguém aqui em Cristo Jesus? Você está em Cristo? Todos que estão em Cristo Jesus, sim, para estes não há mais condenação. Por que você fica ainda? Irmãos, essa mensagem, essa palavra mudou a minha vida faz tempo. Mudou a minha vida, a minha perspectiva. Mudou completamente. Porque quanto tempo, meu Deus, eu ficava naquele negócio. Jesus, acho que hoje não fui tão bom assim. Eu acho que eu errei hoje demais. Hoje eu andei mais para trás do que para frente.
Aquela sensação que você dá uns passos para frente, dá um monte para trás. Aquela sensação que você não está sendo agradável, que Deus está com raiva de você. A gente tem aquela atitude que Adão teve. O que foi que Adão fez? Quando pecou e percebeu que estava nu, o que ele faz? Quando ele ouve a voz de Deus, ele faz o quê? Corre para Deus e fala, Senhor, me perdoa, porque o que ele faz? Ele se esconde. Ele corre de Deus. Foi para isso que Jesus veio. Pagar o preço. Adão pecou, pecou. Ele não morreu imediatamente quando ele comeu do fruto proibido. Mas ele morreu espiritualmente, ele se apartou de Deus. Jesus veio para restaurar essa comunicação entre a criatura e o Criador, entre o ser humano e a divindade. Agora, pelo novo e vivo caminho que é Jesus, eu posso ter acesso à sua presença. Com confiança e ousadia, eu posso me aproximar do trono da sua graça, porque Ele vai me aceitar. Não, Ele já me aceitou, e por isso eu posso chegar diante dEle, como aquele filho pródigo falou, Pai, eu pequei contra o céu, contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus empregados. E o pai falou, que é isso, meu filho? Você estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, vamos fazer uma festa, vamos dar um banquete, vamos matar o bezerro cevado, traz uma roupa limpa para ele, põe um anel no seu dedo, põe sandálias nos seus pés, porque é assim que Deus nos vê, meu amado. Foi isso que aquele ladrão de um lado percebeu e o outro não. O outro queria era morrer mesmo. Eu sou mau mesmo, eu acho que eu tenho que morrer mesmo. Pessoas que vivem assim, se automutilando, se autoflagelando, se autoboicotando. Não sabe que Jesus já foi mutilado por ele, já foi boicotado por ele, já foi cuspido por ele, já foi humilhado por ele, já foi tudo por ele, você não tem que fazer mais nada. Toda penitência é inútil. Escute isso, Brasil e o mundo. Toda penitência é inútil, porque Jesus já pagou por você. Para de se mutilar, para de se auto-boicotar, porque Jesus foi aquele que já fez tudo por nós. Nós precisamos correr para Ele. Você não vai ver no Novo Testamento em nenhum momento, nenhum dos escritores do Novo Testamento, falando de outra coisa. Eles sempre, é impressionante ver que a mensagem que permeia todos os escritos do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo João, todos eles são escritos que têm a ver com fé e confiança. Eles confiam em Deus. Eles têm tribulações? Muitas. Têm aflições? Bastante. Têm desafios aos montes. Mas todos eles são unânimes em ter uma atitude positiva. Não havia derrotismo nos cristãos primitivos. E é tempo da gente deixar de ser derrotista, deixar de ser pessimista, de ficar falando, remoendo. E o negócio está feio, o negócio está preto, e o negócio está pior do que o urubu de luto, e não sei o que lá. Pelo amor de Deus, Jesus venceu para você ser mais do que vencedor. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 57, Deus nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então diga assim, Deus me dá a vitória. Deus já me deu a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8,37, o mesmo apóstolo diz, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Diga comigo, eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Segundo aos Coríntios 2,14, ele diz, Deus que em Cristo nos conduz em triunfo. Diga comigo, Deus que em Cristo me conduz em triunfo. Você foi conduzido em triunfo, você está sendo conduzido em triunfo. Você diga, eu estou sendo conduzido em triunfo. É Ele que venceu, é Ele que triunfou.
Mas além de tudo, ele fez isso pela cruz. Foi aquela cruz, diante daqueles dois ladrões, que Jesus estabeleceu o seu domínio e triunfou sobre todo o principado e sobre toda a potestade. É isso que o Novo Testamento afirma, de modo franco, aberto, completo. Jesus desarmou, destronou, tirou o poder de Satanás. Isso está lá escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 14, que diz assim: e tendo cancelado o escrito de dívida. Você sabia que tinha uma dívida? Você sabia que tinha uns mais, outros menos, mas tem um calhamaço desse tamanho. De pecado, de injustiça. Era um escrito perigoso, né? Troça pesado. Era um escrito, era um registro. Está dizendo que o Senhor Jesus cancelou esse escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Bom, escute, não queira obedecer os mandamentos da palavra de Deus por sua conta e risco e força inútil, não é possível. Só Jesus, através do Espírito Santo, pode nos capacitar a isso, e Ele já nos capacitou para isso. E diz mais que nos era prejudicial. Ele removeu o quê? O escrito de dívida. Removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Aquele malfeitor não teve tempo de fazer classe nova criatura. Aquele malfeitor não teve tempo de ir para o discipulado, não teve tempo de estudar a Bíblia, não teve tempo nem de ser batizado. Mas ele sabia no seu espírito que tinha um escrito de dívida, e talvez o escrito de dívida era longo. Era muita folha A4 daquelas cheias e cheias e cheias. Mas ele sabia que aquela cruz de Jesus, um inocente sendo crucificado, era o suficiente para trazer paz, cura, saúde e vida eterna. E o versículo 15 diz: e depois disso, depois dele remover inteiramente o escrito de dívida, cravando na cruz, ele despojou. O que é despojar? Esse verbo não é muito usado na nossa linguagem, né? Mas o que é despojar? É arrancar. Despojar tem a ver com... É mais do que uma coisa... não é uma coisa muito delicada. Despojar era aquilo que o vencedor fazia com o vencido. O vencedor despojava as armas, e às vezes até a roupa, do vencido para humilhá-lo. O que Jesus, essa figura que o apóstolo Paulo está usando aqui aos Colossenses Jesus é esse vencedor, que uma vez vencido o seu inimigo, ele chegou diante desse inimigo e despojou o Satanás. Ele arrancou o seu poder, as suas armas, a sua roupa, e publicamente, não foi escondido, não foi numa sala, não foi numa garagem escondido, não, foi publicamente para todo mundo ver, expôs eles ao desprezo. Expôs eles ao desprezo quando triunfou sobre eles na cruz. Irmãos, esse instrumento de vergonha e dor incomparável se transformou no símbolo da nossa redenção para sempre. Porque na cruz você se encontra. Você sabe quem você é. Sem Jesus você não vale nada, eu não valho nada. Se não fosse Jesus na minha vida, onde é que eu estaria hoje? Mas é lá, quando você se vê em Cristo, que a esperança renasce. Porque é como aquela mulher que chegou diante de Jesus, apanhada em adultério, e a lei tinha um artigo só para aquele negócio. Deveria ser apedrejada. Jesus olha para ela. Aliás, os fariseus, queriam apedrejar. Porque se tem um bicho chato e que acha que pode
atirar nos outros é fariseu. Fariseu é aquele que ele se acha muito certo, muito justo. Ele se acha muito correto. Por isso tem tanto fariseu aí na internet falando, dando ideia, dando opinião sobre tanta coisa. Falando mal de alguém. Porque ele se acha. Ele acha que ele é correto demais. Sabe, meus amados? Se a gente tivesse noção clara, plena, de tão grande salvação nós temos, a gente não vivia como a gente vive. Nós vivíamos como vitoriosos, sabendo que esta vitória que Jesus obteve sobre principados e potestades, você sabe, se você não entende essa linguagem, principados e potestades, é uma linguagem figurada, que ela se refere não somente a poderes políticos, econômicos ou de poderosos ou de pessoas investidas de autoridade no mundo natural, mas ela fala principalmente de potestades, de poderes, de principados nas regiões celestes. Está falando de Satanás e seus anjos e toda a sua corja. Eles já foram condenados, já foram julgados, condenados, e eles estão só esperando o dia que essa execução será levada adiante. Por enquanto ele ainda acha que tem poder. Por isso que você não deve ignorar os seus astutos ardis, porque ele ainda está ativo no planeta Terra. Mas ele não tem mais nenhum poder, porque Jesus os expôs publicamente ao desprezo. E essa autoridade, ele chegou um dia diante dos discípulos e disse: é esta autoridade que eu conquistei, eu dou agora a vocês. Vão, mexam-se, se espalhem sobre a terra, contem nessa história, exerçam domínio, exerçam governo, exercitem essa autoridade, imponham as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Estabeleça domínio. Satanás quer que você ache, que você pense que ele tem domínio sobre alguma coisa. Ele não tem domínio nenhum. Ele tem domínio onde não tem um poder maior do que o dele. E o poder de Jesus e a autoridade é esse poder maior do que ele. Por isso que o apóstolo João, amados, escreve aos jovens. Tem jovem aqui nessa igreja? Escreveu para o jovem e disse: eu escrevo para vocês, porque vocês não vão vencer o maligno, vocês já venceram. Por isso que nós vamos ganhar 1 bilhão de jovens para Jesus. Se você crê, jovem, você vai ver. E você vai ganhar também. Vocês já venceram o maligno. O apóstolo João supervisionava aquelas igrejas e ele falou isso. Jesus faz esse paralelo também deliberado entre ele mesmo e nós, quando ele, prometendo ao vencedor o direito de partilhar o seu trono, quando ele disse: eu, ao vencedor, eu darei também a sentar-se comigo no meu trono. Vencedores são aqueles que Jesus já deu autoridade. Nós podemos agradecer agora, hoje, a Deus, porque Ele que nos dá a vitória sobre todas as coisas, por meio de Jesus Cristo. Por isso que tudo que nós fazemos aqui, irmãos, tem a ver com Jesus. Jesus é o centro de tudo. Nossa atividade, nossa vida, nossas atividades semanais, tudo tem a ver com Jesus. Tem que estar girando em torno de Jesus. Somos uma igreja cristocêntrica, porque é tudo por Ele, para Ele. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Todas as coisas são dEle. E Ele nos dá o direito de usufruir de tudo isso. Aquele
malfeitor entendeu. Ele respondeu para o outro, que blasfemava, repreendeu e disse: nem ao menos tu temes a Deus, estando tu sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça. Versículo 41. Porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Ele sabia que Jesus era inocente, ele sabia que Jesus estava ali por um outro motivo. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Há 3 coisas que você precisa para ser salvo. A primeira delas, reconhecer que é um pecador. Eu sou um pecador e não posso salvar-me a mim mesmo. Essa é a primeira condição. Jesus não pode salvar ninguém que acha que já está salvo ou que não precisa de salvação. Qual é o problema de alguns ateus? É que eles não acham que precisam de salvação. Eles acham que vão morrer e acabar feito um cachorro, feito um animal qualquer. Apenas tem um fôlego de vida e depois acaba. Mas nós sabemos que nós não somos como animais. Nós somos seres eternos, vamos viver para sempre. Você e eu precisamos sim de um Salvador. A segunda coisa que você precisa para ser salvo, você precisa admitir: eu preciso de um Salvador. Se você precisa ser salvo e não pode salvar-se a si mesmo, significa que você precisa de um Salvador. E a terceira coisa que você precisa é confessar e crer. É simples assim. Ah, mas não tem que fazer penitência? Não. Não tem que ir para o purgatório quando morrer? Nananina. Mas eu não tenho que fazer por onde? Eu não tenho que ser bom? Eu não tenho que fazer boas obras para que um dia talvez as minhas obras sejam pesadas e aí o Deus é que vai saber se eu vou ser salvo no futuro ou não? Eu não tenho que encarnar várias vezes para fazer coisa boa? Nananina, isso é engano, mentira! A Bíblia diz em Hebreus 9:27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, e a partir disso segue-se o juízo. A hora de você ser salvo é agora. A hora de você entrar no reino de Deus é agora. A hora de você ter os seus pecados perdoados é agora. E como é que você faz? Confessa e crê. Romanos 10, 9 e 10 diz: se com a tua boca confessares, diga comigo, confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres, diga crer, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Só tem a ver com confessar e crer. Você admite que é pecador, não pode salvar-se a si mesmo. Você admite que precisa de um Salvador e depois você confessa que Jesus é o Filho de Deus. E você confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor. E no coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Versículo 10 diz: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aquele malfeitor fez tudo isso numa frase só. Quando ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus resolveu tudo isso numa só frase, que ele diz para todo mundo que confessa e crê. Ele diz: hoje mesmo. Ele disse para aquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele diz para mim e para você: filho, filha, se você depositar sua confiança em mim, pode ter certeza, um dia você estará comigo no paraíso. Quem gostaria de receber Jesus assim? Eu quero me converter de novo. Quando eu ouço uma mensagem dessa, eu fico empolgado. Eu quero converter de novo, eu quero Jesus de novo. Eu quero correr para Jesus. Vamos ficar todos de pé, vamos orar.